Hoje vamos de farofa. E normalmente, farofa de Natal, o pessoal pensa em nozes, amêndoas, macadâmia, damasco. Essa daqui eu vou fazer diferente. Ela vai ser baseada num petisco que eu gosto muito, que é a ameixa enroladinha na fatinha de bacon. Então vai ser uma farofa de bacon com ameixa. E vocês vão ver que fica deliciosa. Tenho aqui minha peça de bacon. Vocês podem ver que ele tem mais carne do que gordura. Então, eu vou precisar colocar óleo na panela para poder fritar esse bacon. Se o seu bacon tem mais gordura, não precisa. Você vai colocar o bacon na panela sem óleo e você já vai conseguir fritar ele. Eu sempre tiro essa pele, tá? E daí, guarda pra colocar no feijão ou o que gostar. Sem muito segredo, tá? Os cubinhos, não muito pequenininhos. Esse daqui não vai se desfazer porque é mais carnudo. Então, eu vou cortar ele um pouquinho maior. Se você for fazer aqueles que tem mais gordura, ele vai diminuir. Então, pode cortar um pouquinho maior também. Ó. Bacon picadinho, eu já vou colocar ele ali na panela. Aqui eu tenho 100 gramas de ameixa. Parece pouco, mas não é. Porque a ameixa é bem mais doce do que a uva passa. E como eu vou picar ela ainda, então ela vai soltar ainda mais o sabor dela. Essas aqui são aquelas ameixas importadas, então ela é maior e bem mais doce. Mas você pode usar aquelas de saquinho de mercado também sem problema. Sempre sem caroço, tá? Porque tem perigo de, na hora que você for fazer, com preguiça de tirar o caroço da ameixa, alguém se machucar, perder um dente, tem perigo. Então, é melhor comprar ela um pouquinho mais cara, sem caroço, do que ter o trabalho de tirar, porque é bem chatinho tirar. E, ó, só vou picar ela aqui, ó. Pico ela em 3 de comprido e no meio, pra também não ficar muito miudinha. Meu bacon já está aqui na panela, eu vou colocar um fiozinho de óleo só pra ajudar esse bacon a fritar, tá? Ligo o fogo. E dou uma misturadinha nele aqui. Vou tampar a panela e vou deixar, porque isso vai ajudar, vai criar um vapor aqui dentro e o bacon vai dar uma cozinhadinha antes de começar a fritar. Agora ele já começou a fritar, agora é a panela aberta. Depois que ele cozinhou um pouco, vou deixar a panela aberta pra ficar fritinho. Mas não precisa ser aquele fritinho esturricado, seco, sabe? Senão vai ficar uma farofa muito seca. Então deixa ele com um pouquinho mais de umidade. Mas sempre vindo aqui mexendo pra não ter perigo de queimar. Ó, ele já chegou no ponto que eu quero. Vem aqui e coloco o alho. O sal de farofa com bacon, eu só coloco no final, tá? Depois que eu colocar a farinha, aí eu provo e coloco sal. Por quê? Porque se você tem um bacon salgado e coloca sal aqui agora, depois essa farofa fica insuportável. Ainda mais se você colocar aqui no bacon, aí o bacon vai ficar mais salgado ainda. Então, depois que tá tudo pronto, é que eu acerto o sal. O alho já fritou, não é pra esturricar ele, tá? Senão ele vai amargar na farofa. Eu venho com a ameixinha picada. E agora eu vou deixar ela fritar aqui pra pegar bastante sabor. O que normalmente o pessoal tem feito, porque tem toda essa discussão, uva passa, não põe uva passa, ameixa, não põe ameixa, não mistura sal com doce. O pessoal deixa pra colocar no final. Se eu pegasse essa ameixa e só, tipo, colocasse lá pra quem quisesse colocar no final, não é a mesma coisa, porque ela não solta o sabor, a doçura dela. Se fosse uva passa, seria a mesma coisa. Não fica aquele sabor característico, aquele docinho lá no fundo. Você pegar uma uva passa e jogar dentro de uma farofa no final, não faz diferença nenhuma. Porque a uva passa tá seca, ela não tem sabor. Quando você frita, deixa ela dar uma refogada, faz toda a diferença na uva passa, sabe? E aqui no caso que eu tô usando a ameixa. Então, nesse caso aqui vale mais a pena. Por exemplo, fritei o bacon, separo um tanto pra fazer uma farofa sem uva passa ou sem ameixa. E a outra metade eu uso pra fazer com a uva passa ou com a ameixa. Porque daí você consegue agradar gregos e troianos, tem bem menos trabalho,
Mas faz tudo muito bem feito, muito gostoso. Porque esse refogado aqui faz toda a diferença na ameixa. Agora eu vou deixar ela refogar aqui um pouquinho. Refogo aqui mais 2 minutinhos, venho com a farinha de mandioca. Eu tô usando farinha de mandioca branca, tá? Se quiser usar de biju, se quiser até fazer essa farofa com cuscuz, também dá super certo, tá? Coloco aqui, mexo bem e desligo o fogo. Vou colocar mais uma xícara com o fogo desligado. Ó, ficou bem misturadinho, vai precisar de um pouquinho de sal. Eu provei, precisou de mais um pouquinho. Por que que eu faço isso de colocar a farinha com o fogo desligado? Porque senão a farinha cozinha. E aí depois que esfria fica aquela farofa murcha, sabe? Sem graça, assim, que você não consegue sentir aquela crocância da farofa. Então, colocar sempre com o fogo desligado. Coloco a primeira xícara, misturo e as outras xícaras com ela desligado. Tá prontinha a nossa farofa. Vale a pena tentar.